Profecia de Ezequiel. Capítulo 11, verso 19. Apenas informando a igreja que o Senhor faz essa promessa ao povo quando o povo se encontrava no exílio babilônico. E o Senhor promete mudar o coração daquele povo. Ezequiel 11, verso 19. Está escrito: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Podem sentar. O Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração, e peçamos ao Senhor que o Senhor esteja ministrando a sua palavra através do seu Espírito Santo, a minha vida e a sua vida. O meu tema é: coração novo implica em crescimento cristão. Quem recebeu um coração novo, um coração de carne, essa pessoa crescerá na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. Feche os olhos, por favor, e vamos à presença de Deus. Amado Deus, chegamos mais uma vez à Tua presença santa, mediante esse meio de graça que o Senhor deu à igreja, que é a oração. Orar é abrir a alma. Orar é invadir a eternidade, suplicando ao Senhor a sua doce assistência, pois dela precisamos. Dependemos inteiramente do Senhor. Sem a presença de Deus, sem o mover de Deus, nada somos e nada podemos fazer. Aplica a Tua palavra aos corações aqui presentes e aos corações que nos acompanham pela internet. A todos o Senhor abençoe ricamente e todos cresçam na graça do bendito Salvador. Assim, ó Pai, oramos e agradecemos pelos méritos daquele que nos amou e nos amou primeiro. Amém. Coração novo implica em crescimento cristão. Deixe-me começar a palavra desta noite contando uma rápida história. Um agricultor, plantador de feijão, como bom agricultor, preparou bem o terreno, deixando o solo fofo e receptivo. Colocou adubo e jogou bastante água. O clima era ótimo. Dias quentes, noites mornas
e chuva na quantidade certa. Embora a maioria das sementes tivesse brotado, muitas não tinham, apesar de todo o cuidado do agricultor. O homem descobriu que aquelas sementes que não brotaram eram pedrinhas de tamanho e cor semelhantes a feijões. Mesmo com o solo bem preparado, água, fertilizante e condições climáticas boas, as pedras não brotaram e não poderiam brotar. Não existia vida nelas para iniciar o processo de crescimento. Meus irmãos, a mesma coisa acontece, infelizmente, com muita gente. E até com cristãos, que eu digo que são sinceros. São pessoas que compreenderam a mensagem da cruz, receberam o Salvador, mas não brotam, não crescem, não se desenvolvem, mesmo recebendo alimento espiritual em abundância. Água, calor do sol, mas mesmo assim não crescem espiritualmente. São crentes estagnados, estacionados, parados. Uma vida claudicante, uma vida que não se alegra no Senhor. O que fazer? O que uma vida assim precisa fazer? Qual a saída? Qual é o caminho? Só existe um caminho: submissão ao milagre divino da vida. Só há esse caminho, não há outro caminho. Essas pessoas precisam ser mudadas, transformadas de pedras para feijões, de objetos inanimados para sementes vivas, de algo estagnado para algo que caminha, que vive, que pulsa vida, que se alegra, que cresce espiritualmente, que desfruta da bênção e da glória do Senhor. Sementes vivas. Foi precisamente o que Deus disse que faria ao povo que estava no exílio, cujos governantes eram fracos e promoveram a idolatria e não chamaram o povo ao arrependimento, a uma volta para Deus, a uma vida de submissão ao Eterno, a uma vida voltada para o Deus da glória. Por conta disso, Judá caiu diante de
Nabucodonosor, rei da Babilônia, a quem o Senhor chamou meu servo. Sim, aquele que levou cativo o povo de Judá, que fez o povo sofrer por conta da falta de vida, de entrega a Deus, de caminhar com o Senhor, de viver para a glória do Senhor. E o Senhor chama a Nabucodonosor de meu servo. Se você quiser conferir, leia Jeremias capítulo 25, verso 9. Está lá claramente: Nabucodonosor, meu servo. Então, meus amados, os exilados, segundo a promessa de Deus, seriam transformados e voltariam para a sua terra com os seus corações mudados por Deus. Não voltariam do mesmo jeito, voltariam transformados. Não eram vidas mais estagnadas, corações de pedra. O Senhor promete uma mudança na vida daquele povo. E o Senhor diz: tirarei o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Uma vida sensível à voz de Deus, uma vida sensível ao próprio pecado. E agora essa vida entende que o pecado separa de Deus, que o pecado é afronta a Deus. Então o Senhor diz: eu vou tirar esse coração de pedra, duro, insensível, obstinado, sem alegria espiritual, e darei a esse povo um coração de carne. Meus amados, quando o coração é mudado de pedra para carne, mudanças acontecem. Se você olhar para Ezequiel capítulo 11, por exemplo, verso 18 até o verso 20, o Senhor mostra algumas realidades que iriam acontecer àquele povo. Verso 16, melhor dizendo, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que eu os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário. Que Deus maravilhoso! Aquele povo obstinado, duro, pecador, envolvido com a idolatria, por conta de uma liderança idólatra, o Senhor está dizendo: mesmo no exílio, servirei para esse povo de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltando para casa, voltando para a terra, voltarão para ali, verso 18, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, a idolatria que mata, que cega, que separa, e todas as suas abominações. Verso 19: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, inclinação nova, vontade nova dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Agora observa o verso 20. Para que andem, como agora são pessoas que vivem
Aí o verso 20 vai dizer: para que andem nos meus estatutos, para que andem segundo a minha vontade, e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o quê? O meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando há mudança, a inclinação para obedecer. Quando o coração muda, a pessoa procura obedecer a Deus e viver para a honra de Deus, para a glória de Deus. Deixe-me dizer algo importante a você, meu irmão. Com a mudança do nosso coração, quando nascemos de novo, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, quando passamos a amar a Jesus de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, se inicia em nós um processo de crescimento espiritual. Quem teve o seu coração mudado de pedra, coração de pedra, para um coração de carne, transformado, mudado pelo poder de Deus, pelo poder eficaz do Senhor, essa vida começa um processo de crescimento espiritual. Por 3 razões. E eu quero decliná-las nesta noite rapidamente. Primeiro, coração mudado é inclinado por Deus para entender a verdade. O coração do povo de Judá foi inclinado para entender a vontade soberana de Deus. Quando a nossa vida é mudada, quando nascemos de novo, quando conhecemos a Jesus, quando conhecemos o plano de Deus, quando entendemos a mensagem libertadora da cruz, a gente deseja crescer espiritualmente, ter uma vida pujante, uma vida cheia de energia, uma vida cheia de prazer, uma vida que jubila, que se alegra diante do Deus eterno. Agora, não apenas entender, mas também, sobretudo, praticar aquilo que ensina a palavra. Como é que o crente cresce? Praticando a santa e preciosa palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos foi dada como dádiva de Deus, e aqui nós encontramos toda a vontade revelada do Senhor para as nossas vidas. E uma das verdades reveladas pelo Senhor é que o seu povo cresça, o seu povo entenda a verdade, o seu povo pratique a verdade. Se você abrir Tiago 1:22, Tiago vai nos dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta apenas conhecer intelectualmente, não basta apenas decorar longos trechos da Bíblia. Não adianta declinar o tempo inteiro, por exemplo, o Salmo 23, e não praticar
a verdade que o Salmo 23 ensina. Não adianta decorar grandes porções da Bíblia e não praticar aquilo que está lendo. A Bíblia é um livro prático. Você lê e pratica. Se não praticar, você não cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Uma igreja adulta, ou melhor, uma igreja é adulta à medida que seus membros conhecem e praticam a palavra de Deus. O que mais me impressiona é que a gente percebe que há igrejas que vivem uma eterna meninice. Igrejas infantis, crianças que não desenvolvem, que não crescem, não praticam a palavra do Senhor, e por falta da prática da palavra de Deus, não crescem no conhecimento do Senhor. Voltando para Tiago. Tiago continua dizendo, agora no verso 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Praticante operoso, aquele que escuta, aquele que lê e aquele que pratica a santa e preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Deixe-me colocar de outra forma. Um coração transformado entende que a palavra de Deus, este livro, não é como um livro qualquer, mas este livro é a voz de Deus. Você já tinha compreendido isso, meu irmão? Quando você abre a Escritura, você entende que está ouvindo a voz de Deus. Como você se aproxima deste livro? Com santo temor ou de qualquer jeito? Quando eu abro a Escritura, eu estou ouvindo a poderosa voz de Deus. Amém, meu irmão? Não é um livro qualquer, meu irmão. Não é um livro de geografia, não é um livro de história, não é um livro de filosofia, não é um livro qualquer. Quando a palavra é aberta, aquele que a abre está ouvindo agora a voz de Deus. Então se aproxime da palavra com santo temor no coração. Abra o livro com santo temor na alma, no coração e na mente, e diga: Senhor, eu estou diante da tua palavra e eu estou ouvindo a tua voz. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 4, do verso 12 ao verso 13, 12 e 13. O que é que ele escreveu? Primeiro, ele diz: a palavra de Deus é viva. Não é uma letra morta. A palavra de Deus é viva. E mais, a palavra de Deus é eficaz. E ainda, é mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e mais, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você não está diante de um livro qualquer. Você não está diante de um conto da carochinha. Você não está lendo Alice no País das Maravilhas. Você não está lendo a história dos 3 porquinhos. Você está diante da poderosa palavra de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus. E mais ainda, e não há criatura, observe, não há criatura que não seja manifesta diante desta palavra. Porque a palavra revela quem na verdade é o homem, revela o seu pecado, a sua maldade, a sua depravação, a sua vida moral perdida, uma vida mergulhada na imoralidade. A preciosa palavra de Deus revela. Por isto o escritor diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ela escancara a alma do homem. Ela mostra quem é o homem. Ela mostra a realidade humana nua e crua. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meu querido irmão, se de fato o coração de pedra foi arrancado do peito e no lugar bate agora um coração de carne, mudado, transformado pelo poder do Senhor, então haverá coerência entre o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Coerência. Quanta vida incoerente. Aprende da palavra e vive de outra forma. A palavra diz: não minta e mente, não adultera e adultera, não se prostitua e se prostitui. Seja honesto e é desonesto. Uma vida incoerente com aquilo que está lendo, com aquilo que está ouvindo. Quando há mudança no coração, a coerência se estabelece. Há coerência entre o conhecimento e a prática. Total coerência. Meu querido irmão, eu e você fomos chamados para vivermos de uma forma coerente com aquilo que nós aprendemos. Qualquer outra coisa não serve para nós. O que serve é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Segundo, coração mudado é inclinado por Deus para ter desejos e caráter piedosos. A gente não consegue entender um crente que não deseja ter uma vida piedosa. Que tem medo do pecado, ou melhor, que foge do pecado, que foge até mesmo da aparência do pecado. Caráter piedoso, uma vida que se assemelha à vida do seu Senhor e Salvador. E digo mais a você, nós temos desejos e caráter piedosos,
quando somos convencidos do nosso pecado. Se você não é convencido do seu próprio pecado, você vai continuar do mesmo jeito, com a mesma vida, com a mesma performance espiritual. Performance medíocre, sem crescimento, sem vida piedosa. Meu querido irmão, quando vivemos em obediência a Deus, Ele muda nosso caráter. E Ele muda a nossa vida, muda o nosso caráter para refletirmos o caráter de Jesus no mundo. Se você passa pela vida e você caminha pelo mundo e você não se apresenta, ou melhor, as pessoas não percebem em você um caráter diferenciado, alguma coisa está errada. Eu me lembro, quando era militar, chegou um oficial lá em Caruaru, e eu passei a observar a vida daquele homem. Lá na caserna, ele era diferente. Os pequenos detalhes eu percebia. E um dia eu me aproximei dele e perguntei, ele era primeiro tenente. Eu disse: tenente, o senhor é crente? Ele disse: graças a Deus. Por quê? Ele me perguntou. E eu disse: pelo seu caráter, pela sua vida piedosa aqui na caserna, pelo seu compromisso com a verdade, pelo seu compromisso com a pessoa de Jesus. E ele me disse: Célio, eu também observava você. Estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Caráter, vida piedosa, vida de conformidade com a vontade de Deus, vida que não dá jeitinho nas coisas. Para um crente não tem o jeitinho brasileiro, tem a verdade, somente a verdade. Deixe-me recordar aquilo que nós éramos, à luz da Bíblia. Antes da transformação do nosso coração, éramos, eu estou colocando no passado, éramos dominados pelas inclinações da carne, tais como prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é grande inclinação para a sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não houve mudança. Se continua sendo pedra, não houve mudança, não houve transformação. Mesmo estando na igreja, mesmo fazendo parte de uma denominação, se continua praticando aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, não vai morar no céu. Não são palavras minhas. Paulo,
No final diz: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E digo mais a você: não pague para ver, senão você vai de fato para o inferno. Se alguém carrega no coração esses desejos, certamente esse coração ainda não foi mudado. E esse caráter não é o caráter de Cristo. Se esse desejo está na alma, instalado no coração, o caráter não foi mudado, a vida não foi mudada, o coração de pedra continua lá, o coração obstinado continua lá, a dureza de coração continua lá, a mente pervertida continua lá. Agora deixe-me dizer alguma coisa para prevenir você. É verdade também que tais inclinações nunca serão aniquiladas nesta vida. Nunca. Mas podem ser postas sob o controle crescente do Espírito Santo de Deus. Eu consigo vencer essas inclinações por causa da presença do Espírito Santo dentro da minha vida. Se deixar por minha conta, estou perdido. Se deixar que eu decida a respeito desse tema, eu estou perdido. Lá em Romanos 8, Paulo escreveu o seguinte, do verso 5 até o verso 7. Observe o que Paulo escreveu. Porque os que se inclinam para a carne, ou para a natureza caída, ou para o sistema do mundo, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quem recebeu o coração de carne, se inclina para Deus. Quem recebeu uma vida nova, se inclina para o Senhor, se volta para o Senhor. Aí Paulo continua: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E ele completa: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Sabe qual é a pior coisa que Deus pode dizer a uma pessoa? Viva segundo a sua vontade, ou seja feita a sua vontade. Deus me livre. O Senhor tenha misericórdia de mim. Eu quero viver dependendo dEle. Eu quero viver segundo a vontade dEle. Meu querido irmão, se o coração de pedra está inclinado para as coisas da carne, então é necessário que o Espírito Santo opere um milagre em sua vida, detonando esse coração de pedra e pondo no lugar um coração de carne. Coração mudado, de pedra para feijão, pela ação do Espírito Santo, demonstra o fruto do Espírito. Não apresenta a obra da carne. Por que obra da carne? Porque é obra do homem. Já falamos sobre isso aqui numa série de pregações numa quarta-feira, toda quarta-feira, durante 3 ou 4 semanas seguidas. Mas, quando o Espírito inclina o coração, essa vida apresenta o fruto
do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo, meu irmão? Você pode dizer? Amor. O que mais? Podem falar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Quando o seu coração é mudado, você apresenta o fruto do Espírito Santo de Deus. Em terceiro e último lugar, coração mudado é inclinado sobrenaturalmente para servir a Deus, para servir ao Senhor da glória. O Senhor Jesus, o nosso Salvador eterno, entendeu perfeitamente a teologia do serviço. O próprio Jesus. Sabem o que disse o Filho de Deus? Lá em Mateus capítulo 20, verso 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a teologia do serviço. E o Salvador deu o exemplo para a minha vida e para a sua vida, deu exemplo para a igreja seguir. Teologia do serviço. Deixe-me acrescentar mais. O espírito de servo deverá ser conquistado e mantido pela firme determinação de fazer morrer nossa vontade própria. E agora vivermos para fazer somente a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fazer morrer a minha vontade pessoal, a minha vontade própria, e agora viver para fazer a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua luz. Meu querido irmão, a verdade imutável da Bíblia é que todos, essa é a verdade imutável da Bíblia, é a verdade de que todos nós somos servos. Servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. A pessoa que tem o coração mudado pela graça de Deus, logo aprende a desenvolver essa qualidade de servo. Sabe o que Paulo escreveu em Romanos 12, 11? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quem teve a sua vida mudada, serve ao Senhor. Na carta aos Hebreus está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, de modo agradável, como reverência e santo temor. Servir a Deus com reverência e santo temor no coração. Pedro escreveu: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Crente que teve o seu coração mudado, entende o que é a teologia do servo, ou a teologia do serviço. Serve a Deus, se dispõe para Deus, se coloca diante do Senhor, diz a mesma coisa que disse Isaías no capítulo 6, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou disponível para ti, Senhor. A minha vida é tua, a minha vida te pertence. A minha vida é promover a tua vontade. Senhor, usa-me para o louvor do teu nome. Eu estou ao teu dispor, eu estou ao teu serviço. Samuel disse: Senhor, fala que o teu servo ouve. E ele se dispôs para Deus.
ele se inclinou para Deus e ele compreendeu que a melhor coisa era servir ao seu Senhor, o seu Deus. Meu querido irmão, não existe honra maior. Eu lembro de uma palavra de Billy Graham, quando os políticos nos Estados Unidos tentaram convencê-lo a disputar a presidência dos Estados Unidos. E ele disse algo importante. Ele disse: eu tenho uma missão muito mais sublime: servir ao meu Senhor e pregar o Evangelho da libertação. Que privilégio maravilhoso é servir ao Deus vivo, é viver para promover a glória de Deus, viver para a honra de Deus, é dizer: Senhor, que tu cresças na minha vida e eu diminua. Aquilo que disse João Batista, que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Eu não sou digno, disse João Batista, de desatar as correias das suas sandálias. Ele compreendeu o que era servir a Deus. Essa é a teologia do serviço, meu irmão. Coração mudado é inclinado sobrenaturalmente para servir a Deus, para servir o Evangelho, para servir a Jesus, para servir ao Espírito Santo, para ser bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Coração realmente mudado deseja servir, deseja gastar a sua vida em prol do Senhor. Eu lembro de uma frase de um pregador do passado que disse assim: se Deus me desse 1000 vidas, todas elas estariam a serviço do reino de Deus. Todas elas seriam gastas em favor do reino de Deus. Meu querido irmão, vale a pena servir a Deus. Meu querido irmão, é um privilégio servir a Deus. Minha querida irmã, é uma honra servir ao Deus poderoso, servir ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. É um privilégio imenso servir ao Cordeiro de Deus. Deixe-me concluir. A plantação de feijões daquele agricultor não produziu o esperado, porque algumas sementes eram falsas. Infelizmente, dentro da igreja tem falsos crentes. É o joio que vai ser queimado. Não tem como escapar desta verdade. Dentro da igreja há falsos crentes. Aqueles feijões eram falsos. Eram pedrinhas de tamanho e cor semelhantes a feijões. Joio e trigo se parecem demais. Senhor, vamos arrancar o trigo, ou melhor, o joio. Vamos sufocar o joio. O Senhor disse não. São muito semelhantes. De repente você pode arrancar o joio, ou melhor, o trigo, no lugar do joio. Quem vai fazer a separação no final da história é o Deus único e verdadeiro, aquele que sonda mente e sonda coração. Somente Ele é capaz de fazer isso. Então, meu querido irmão, aquelas pedrinhas eram semelhantes a feijões, mas não podiam crescer. Sabem por quê? Porque objetos inanimados não podem crescer, não podem desenvolver. Meu irmão, se você se submeter a Deus, com certeza o Senhor mudará o seu coração. Coração de pedra
e transformará você numa vida útil para o seu reino. Você será um feijão. Ou melhor, você terá um coração novo, novinho em folha, inclinado para Deus, vivendo para a glória do Senhor, vivendo a experiência de servir, de amar e de caminhar na presença de Deus até que Ele venha. Que o Senhor abençoe a sua vida. O Senhor desperte a sua vida. E se você ainda não é crente, se você ainda não nasceu de novo, nesta noite, em nome de Jesus, diga: Senhor, meu coração continua sendo coração de pedra. Senhor, arranca esse coração de pedra e põe no lugar um coração de carne, sensível à tua voz, sensível à tua palavra, sensível ao teu espírito, sensível a ti, Senhor. Eu quero ser uma pedra viva, como disse Pedro. Ou melhor, eu quero ter um coração vivo. Eu quero ter uma vida viva para o louvor de Deus, para a honra do Senhor nosso Deus. Nesta noite, se volte para Deus. Nesta noite, permita que o Espírito Santo arranque o coração de pedra e ponha no lugar um coração de carne sensível à voz de Deus. Amém.